Hoje nós vamos refletir juntos um pedacinho, um trechinho do Evangelho de Lucas, capítulo 17. Diz assim: Naquele tempo, os apóstolos disseram ao Senhor: Senhor, aumenta a nossa fé. Jesus lhes respondeu: Com a fé que vocês têm, se fosse pequena ainda que do tamanho de um grão de mostarda, poderiam dizer a esta amoreira: arranca-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Se alguém de vós tem um servo que trabalha a terra e cuida dos animais, por acaso irá lhe dizer quando ele voltar do campo: venha logo e senta-te à mesa comigo? Ou, em vez disso, irá dizer-lhe: prepara o jantar para mim, aperte o cinto e me sirva enquanto eu como e bebo. Depois você poderá comer e beber. Será que o Senhor vai agradecer ao servo por cumprir as suas ordens? E essas são para nós hoje palavras de salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, essa oportunidade que a gente tem para bater um papo sobre a palavra de Deus, que é Jesus encarnado, né? E o que está relatado sobre ele. E hoje, interessante, no Evangelho de Lucas, nós estamos no capítulo 17, é a continuidade dos textos das últimas semanas, né? Não sei se vocês perceberam, já faz algumas semanas que nós estamos numa leitura corrida do Evangelho de Lucas, né? Então nós lemos lá o capítulo 15, 16, que são as parábolas, refletimos sobre as parábolas, e hoje essa passagem do 17, também muito interessante, e também, mais uma vez, uma passagem muito mal interpretada pelos líderes religiosos, como quase tudo, né? Aqui é uma oportunidade que a gente tem de perceber o quanto que, muitas vezes, eles manipulam as coisas, né? E essa passagem é muito interessante, porque é uma passagem que fala sobre o quê? Fé. Prestaram atenção? Os discípulos de Jesus, nessa altura, segundo os evangelhos, todos eles são unânimes em dizer isso. Os discípulos de Jesus, com o passar do tempo, vão percebendo que Jesus não é o que eles esperavam que fosse. E todos os evangelistas fazem questão de narrar, e excepcionalmente, de modo especial, o Evangelho de Marcos, com uma ênfase maior, que os maiores traidores de Jesus, na verdade, são os próprios discípulos dele. Coisa que a gente não para muito para pensar. A gente sempre imagina que os maiores traidores de Jesus são os sacerdotes, os levitas, os religiosos. Esses também, né? Esses, digamos assim, são os inimigos públicos. Mas a gente sabe muito bem que pior do que um inimigo público é um inimigo oculto, não é? E Jesus tem muitos inimigos ocultos na sua vida histórica, e os maiores deles são os seus próprios discípulos. Os evangelhos fazem questão de dizer isso. E não é à toa que Jesus desfere os maiores, entre aspas, os maiores ataques, entre aspas, né, para os seus próprios discípulos. As maiores censuras que Jesus faz são para os seus próprios discípulos. A única vez que Jesus chama alguém de Satanás no Evangelho é para um discípulo dele. Para os líderes religiosos, ele diz: vocês são raça de víboras, vocês são sepulcros caiados, vocês são hipócritas. Mas para os próprios discípulos dele é onde ele diz as coisas mais duras. Isso é uma coisa para a gente pensar também, né? Porque a gente acha sempre que a palavra de Jesus é sempre para os outros, nunca para nós, né? Mas as maiores advertências que ele lança é para os seus próprios discípulos. Não é à toa que tem um que nega, tem outro que trai, e no fim da vida ele acaba sozinho na cruz, com exceção de um grupo de mulheres. Então é para a gente pensar, muitas vezes a gente acha que está no caminho, não é? Que está entendendo tudo, que está compreendendo tudo, que é um discípulo sem igual, e até pede para Jesus, como pediu os filhos de Zebedeu: Senhor, quando vieres do teu reino, deixa que um sente à tua direita e outro à tua esquerda. Como quem está querendo dizer, nos garanta um lugar de honra, né? E Jesus reiteradamente diz que quem quer seguir ele não pode almejar lugares de honra e nem pode almejar
um tratamento diferente. Pelo contrário, se você quer seguir Jesus, você tem que oferecer um tratamento diferente para os outros, sem esperar que Deus faça o mesmo para você. Difícil isso, né? E essa passagem aqui é uma amostra disso. Os discípulos chegam para Jesus depois de uma série de conflitos que Jesus está tendo com os religiosos e está deixando bem claro: eu não sou o Messias que vocês estão esperando. Eu não sou esse grande vingador e esse grande líder que vocês estão esperando. Eu não vou vir tornar a nação de Israel a grande nação soberana do mundo. Porque Deus ama todo mundo igual e para Deus não existe fronteiras e não existe povos. Então os discípulos nacionalistas ao extremo começam a se decepcionar com Jesus. E aí de repente no capítulo 17, já caminhando para o fim do evangelho, um deles diz assim para ele. Não é nomeado qual foi que disse. Né? Não foi nomeado qual foi que disse. Na verdade, o que acontece nesse processo, quando não é nomeado o discípulo, quer dizer o quê? Foi o quê? O grupo todo. É isso que significa. O grupo todo. Representa, pode ter sido um porta-voz, mas a ideia era do grupo. Está tudo bem aí? A ideia era do grupo. Geralmente é Pedro quem representa o grupo. No Evangelho. Geralmente é Pedro quem representa, mas aqui não se diz quem foi. Senhor, aumenta a nossa fé. O que está por detrás desse pedido? Parece que é um pedido ingênuo. Sim ou não? É um pedido ingênuo, aparentemente. Senhor, aumenta a nossa fé. Mas não é, não tem nada de ingênuo aí. Por trás dessa ideia de aumentar a nossa fé, existe uma ideologia que a fé tem a ver com quantidade. Né? Porque era assim que se pensava, e é assim que ainda se pensa hoje, muitos segmentos religiosos, a começar pelo próprio judaísmo. O que é uma fé volumosa? Aumenta a nossa fé. É entender que fé tem a ver com quantidade. E quantidade do que, padre? Quantidade de rito, quantidade de promessa, quantidade de doutrina, quantidade de dogma, quantidade de preceito. Porque era isso que rezava o judaísmo. Como é que eu identificava um judeu piedoso no tempo de Jesus? Era se ele cumpria os mandamentos, se ele rezava as orações do dia, se ele respeitava o sábado, se ele lavava a mão antes de comer, um ritual de purificação e por aí em diante. Era a partir do externo que as pessoas olhavam e diziam: poxa, olha lá como que o Celso é um homem de fé. Ele cumpre tudo bonitinho que reza a cartilha religiosa. Ele tem muita fé para dar e vender. Né? Então é assim que as pessoas ontem e hoje mensuram a fé alheia. Como é que a gente hoje, a partir de quais critérios nós hoje dissemos muitas vezes assim: olha, o fulano lá é uma pessoa de fé, o Beltrano é uma pessoa de fé. Se essa pessoa frequenta a igreja, né, assim? Se a pessoa vai todo domingo, todo sábado para a missa, para o culto, se essa pessoa oferece o dízimo, se essa pessoa deixa de comer uma coisa ou outra, deixa de beber, não é? Aí você vai falando: poxa, o fulano lá, nossa, né? Como que é uma pessoa de fé? Se ele está sempre rezando, se ele acorda de madrugada para rezar o terço, que agora virou moda isso, né? O pessoal acordar de madrugada para rezar o terço. Aí a pessoa vai fazendo isso: oi, meu amor, onde você vai? Você vai na casa da vovó? Ih, tua missa tá chata. Isso é um termômetro para mim, que tá bom. Vou começar a fazer umas coisas diferentes. Vou me vestir de Superman. Vai lá, vai papai já. E, então quer dizer, é olhando para essas coisas, para essas externalidades, que as pessoas dizem assim: olha, tá vendo só? Fulano lá tem muita fé. É essa concepção de fé quantitativa que está na cabeça das pessoas, tanto ontem como hoje. E na medida em que as pessoas percebem que você não faz nada disso, você não vai sempre para a igreja, você não cumpre nenhum preceito religioso, você come de tudo, você bebe de tudo, você não colocou, não adesivou seu carro com meia Bíblia, é verdade.
As pessoas nunca veem você vestindo nenhum tipo de roupa específica para andar na rua, não é? Aí as pessoas vão dizer assim, olha Luiz, você está muito afastado de Deus, viu, cara? Que isso, né? Não, eu não estou não, eu até frequento o povo do caminho, que isso? Então, quer dizer, as pessoas têm isso na cabeça delas, né? Por uma tradição religiosa. E no tempo de Jesus a mesma coisa, pior ainda até eu acho. Que os judeus tinham no seu dia que cumprir 600 preceitos religiosos que tinha a ver com as mais malucas e treslocadas coisas que uma pessoa pode fazer do ponto de vista da neurose obsessiva compulsiva. Que ficar conferindo se a porta está fechada não é nada perto daquilo, se o gás está desligado. Isso aí a gente faz por uma neurose normal. A religião, ela vai criando novas neuroses na gente, e no tempo de Jesus era a mesma coisa. Então os seus discípulos, assustados com tudo aquilo que Jesus estava fazendo, e Jesus era alguém que os próprios evangelistas dizem, não é? Não respeitava quase que preceito religioso nenhum, a começar pela lei do sábado. Não lavava a mão para comer. Isso não tem nada a ver com higiene, era um ritual de purificação. Eles olhavam para Jesus e falavam, poxa, eu acho que a gente está seguindo o cara errado. Não é? Ele está contrariando tudo que a gente acha que é certo, tudo que a gente aprendeu ele está fazendo o contrário, e tudo que a gente espera que ele faça como Messias, ele está dizendo que não é por aí. Então só tem uma única saída diante disso, Senhor, aumenta a nossa fé. Porque eu acho que a gente está muito relaxado nesse ponto de vista. A gente está deixando de cumprir e de fazer o que os nossos pais nos ensinaram. E as pessoas estão olhando para nós e estão falando, olha lá, aquele bando de sem fé, de herege. É isso, é disso que se trata isso. Aí Jesus dá uma resposta para eles, muito interessante, muito impactante, e que a gente não para pensar. Jesus diz assim para eles, olha, se vocês tivessem uma fé pequenininha, do tamanho de um grão de mostarda, naquele tempo era a menor semente que se conhecia no Oriente, era o grão da mostarda. Então Jesus usa essa analogia, olha, se vocês tivessem uma fé daqui pequenininha, do tamanho de um grão de mostarda, vocês iriam para esta amoreira, que é uma árvore suntuosa, arranca-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Aqui Jesus está usando uma metáfora de algo impossível de acontecer, não é? Impossível. Não tem como você dar ordem para uma árvore sair do seu lugar, onde ela está enraizada, e se plantar no mar. Mas isso é uma metáfora. O que ele está querendo dizer com isso? Se você tiver uma fé pequena do ponto de vista religioso, mas correta do ponto de vista do Evangelho, você é capaz de fazer grandes mudanças, grandes transformações, fazer coisas que à primeira vista podem ser até impossíveis de ser feitas, mas você até pode conseguir fazer mudanças, porque a questão não é a quantidade de fé, não é ter muita fé ou ter pouca fé, a questão é a qualidade da fé. Então, você pode ter uma fé pequenininha aos olhos dos outros, que acham que fé é isso que eu acabei de dizer. E poderia elencar ainda muito mais coisas que as pessoas acham que é ter fé. Quantas vezes eu já não ouvi isso? O senhor é um padre que perdeu a fé. Eu digo, bom, essa fé tua eu nunca tive. Eu não tenho como perder uma coisa que eu nunca tive. Né? E eu sei que eu tenho fé, mas eu acredito que eu tenho a fé de Jesus, mais do que a fé em Jesus. Essa é a diferença. As pessoas ficam tendo fé em Jesus, mas não param para ter a fé de Jesus. E a fé de Jesus, ele está dizendo, a minha fé pode ser pequenininha do ponto de vista religioso. As pessoas podem olhar para mim e dizer assim, você não acredita em nada. Mas a questão é, será que aquilo que eu acredito transforma a realidade? Muda a realidade? É capaz de transformar, de modificar aquilo que aparentemente não tem mudança e não tem como mudar? Porque era isso que estava na cabeça dos discípulos. Olha, as tradições que nós herdamos dos nossos pais, a concepção de Deus, o templo de Jerusalém, a ideia do Messias,
Tudo isso não pode mudar, está enraizado em nós. E aí Jesus fala, se vocês tiverem uma fé pequena, mas a minha fé, vocês mudam isso. Agora, não adianta nada você ter a fé grande dos preceitos da religião, que você não vai mudar nada. Você vai ser mais um no rebanho, mais um neuróticozinho, cumprindo regras e preceitos, sem mudar uma vírgula no mundo como o mundo está. Porque você vai achar que você já fez sua parte. Não é assim? Não, eu já fui na missa, né? Já comunguei, já rezei lá os Pai Nosso, as Ave Maria, eu creio em Deus Pai. Já fiz tudo conforme a cartilha da religião mandou, eu não preciso fazer mais nada. Eu já estou o quê? Em paz com Deus. Lendo engano. Porque Jesus vai dizer que Deus não vê nada dessas coisas. Deus não vê nada dessas coisas. Deus não está computando a quantidade de missas que nós frequentamos, a quantidade de comunhão que nós recebemos, se nós sabemos ou não sabemos a oração X ou Y. Deus não vai te perguntar nada disso. Assim como Ele não vai perguntar para mim, e aí Mateus, quantas missas você rezou na sua vida? Para Deus, nem padre eu sou. Sou padre para vocês, para Ele não. Para Ele eu sou o Mateus, o filho dele. E eu terei que prestar contas, não disso aqui. Não de ritual nenhum, mas de almas. Se eu conduzir segundo a vontade dele, segundo o que Jesus me pediu. Essa é a questão. Por isso Jesus diz, a fé, ainda que pequena, do tamanho de um grão de mostarda, se causa mudança efetiva, vale mais do que todas essas crendices e esses amuletos e essas superstições. Em outras palavras, você pode ser um ateu. Você pode não ter fé nenhuma, em nada. Mas se você transforma a realidade aonde você vive, para Deus você tem mais valor do que o camarada que não sai da igreja. Cumprindo ritos e preceitos, do que está acontecendo no mundo.